Olá amigos, sejam bem-vindos ao curso de matemática. Eu sou o professor Sérgio Sarquis. Nós vamos dar continuidade à aula número 1, que nós vimos a parte de conjuntos numéricos, fazendo agora as chamadas operações com números racionais. Então a gente vai rever aqui algumas operações básicas que envolvem os chamados números racionais. Lembrando o seguinte, quando nós trabalhamos com números racionais, nós trabalhamos com frações. Então é muito importante que você tenha em mente que qualquer edital que fale em número racional está incluso números inteiros e fracionários. Então a ideia nossa aqui é justamente essa, é nós trabalharmos com números que podem ser inteiros, como também números fracionários. Beleza? Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre a nossa amiga fração, que tem umas coisinhas legais aqui para a gente poder revisar. Quando nós falamos em fração, nós indicamos por A sobre B, né? Aquela história, A sobre B, onde A e B são números inteiros, sendo que B obrigatoriamente tem que ser um número diferente de zero. Então o que eu queria conversar com vocês é sobre os chamados tipos de fração. Tipos de frações. Então vamos começar assim, ó. O primeiro tipo de fração é a chamada fração propriamente dita. A fração normal mesmo, né? E o que é uma fração normal? É aquela que tem o numerador menor que o denominador. Então, todas as vezes que eu falar numa fração propriamente dita, eu vou ter a parte de cima menor que a parte de baixo. Três sobre 4, menos 1 sobre 3, menos 5 sobre 8. Observe que o numerador é menor que o denominador. E uma das consequências disso é que todas as vezes que eu tiver uma fração propriamente dita, por exemplo, quando você fala na fração 3/4, você está dizendo assim, divido 3 pelo 4. E ao dividir o número 3 por 4, nós vamos encontrar aqui o resultado 0,75. E 0,75 é um valor menor que 1. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma fração propriamente dita, você estará diante de um valor inferior a 1. Tá? Alguns livros chamam isso de fração própria. Porque é uma coisa intuitiva, né? Quando você utiliza a palavrinha fração, já dá ideia de uma parte menor que o todo. Então, quando você diz assim, uma parcela da população brasileira não está contente com a situação. Uma parcela, uma fração, não significa o todo, uma parte dela. Agora, se essa parte é pequena ou grande, aí é outra história. Mas ela não completa o todo, né? Uma parte é sempre uma noção inferior ao todo. Então, quando eu falar em fração própria, eu estou falando literalmente num valor que é inferior ao todo, ou seja, inferior a 1. Beleza. Então, visto isso,
nós temos então a chamada fração imprópria. Imprópria. Então acho que você já matou a charada aí, né? Se a fração própria é aquela que tem o numerador menor que o denominador, uma fração é imprópria quando o seu numerador for maior que o denominador. Então, exemplo. Se nós pegarmos a fração 3/4 e invertermos a fração, nós teremos 4/3. Ora, 4 é maior que 3. Numerador maior que denominador. E a consequência disso é o fato de que essa fração ela vale mais do que 1. Vamos ver na prática se isso é verdade? Quando tu pega o número 4 e divide pelo número 3, você fala assim, quantas vezes o 3 cabe dentro do 4? Você fala, cabe uma vez e sobra 1. Como acabaram-se as casas, você abaixa o 0 e coloca a vírgula. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? Cabe 3 vezes. Vai sobrar 1. Então vem aquela história de que vai sempre sobrar 1 e o quociente vai dar sempre 3. Então você está diante aqui de uma dízima periódica, né? Então a fração 4/3 gera essa dízima. Como o resultado é 1,33, ele é mais do que 1. Portanto, eu estou diante de uma fração imprópria. Imprópria porque ela é um valor acima de 1. Ou seja, ela é mais do que o todo. Então, se você come 4/3 de uma pizza, significa que você comeu uma pizza completa e mais parte de uma segunda pizza. Por isso que a gente chama isso aqui de fração imprópria. Legal. Existe um terceiro caso, cujo nome é fração aparente. Então existe um caso que é chamado de fração aparente. E o que significa a fração ser aparente? Uma fração é aparente quando ela nos conduz a um resultado inteiro. Então, quando você diz a fração 4/2, 4/2 me dá como resposta o valor 2. 4/2 é o mesmo que 2, né? Assim como 20/4 me dá como resposta o valor 5. 20/4 é uma fração que me conduz a um resultado inteiro. Então nós dizemos estar diante de uma fração aparente, porque ela nos conduz a um resultado inteiro. Perfeito? Legal. E agora uma quarta e última situação, que é a história do chamado número misto. Que talvez, de tudo que eu tenha falado até o momento, seja novidade para você. Um número é considerado misto quando ele for formado de uma parte inteira e uma parte fracionária. Então é assim que nós fazemos a leitura. 5 inteiros e 1/2. Poderia ser 7 inteiros e 3/4. Então ele é formado de uma parte inteira e de uma parte fracionária. 7 inteiros e 3/4. Muito bem. Todas as vezes que eu tiver um número misto, eu posso transformá-lo em uma fração. E é um processo muito fácil. Você faz assim, ó. É muito simples, é muito tranquilo. Você faz assim. Você multiplica e o resultado você soma. Então acompanha aí. 5 inteiros e 1/2.
eu faço assim: 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Então você diz que trata-se da fração 11 meios. Fácil, né? Vamos repetir. Multiplica e o resultado soma. 4 vezes 7, 28. 28 mais 3, 31. Então são 31 quartos. Vamos dar outro exemplo. Eu tenho a fração 3 inteiros e 7 oitavos. Como é que eu faço para transformar o número misto na fração? Então você multiplica o 8 por 3, 8 vezes 3, e o resultado você soma com 7. 8 vezes 3, 24. 24 e 7, 31. 31 oitavos. Percebam que o resultado tem como denominador o mesmo denominador que eu tinha aqui. Denominador 8, resultado 8. Denominador 4, resultado 4. Denominador 2, resultado 2. Então, isso é um número misto. Perfeito? Bom, interpretação matemática do que vem a ser um número misto. Quando você escreve 5 inteiros e 1 meio, é o mesmo que dizer que você tem 5 unidades completas mais metade de uma nova unidade. Quando você fala em 7 inteiros e 3 quartos, significa que você tem 7 unidades completas mais 3 quartos de uma nova unidade. E assim sucessivamente, né? Eu tenho 3 inteiros e 7 oitavos. Ou seja, eu tenho 3 unidades completas mais 7 oitavos de nova unidade. Então você aprendeu aí um macete de como é que se faz para somar um número inteiro com uma fração. Olha aqui, ó. Como é que eu somo 5 inteiros e mais 1 meio? Se multiplica e soma. Multiplica, soma, multiplica, soma. Então, por exemplo, se eu te der essa situação, 4 mais 1/5, 4 mais 1/5, você pode resolver por essa técnica. Você faz assim, ó, multiplica e o resultado soma. 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21. Então você fala 21 quintos. Quando você tem 7 inteiros menos 1/3. Você fala, opa, isso aqui não é número misto. Perfeito. Ele não é um número misto. Mas a técnica de efetuar essa operação, ela pode ser feita como na de cima. Você multiplica e agora você subtrai. 7 vezes 3, 21. 21 tirando 1, fica 20. 20 terços. Então é bom que você comece a aprender, né? No caso, relembrar, porque tudo isso você viu no seu tempo de colégio, né? Lá no ensino fundamental, no ensino básico. E à medida que as aulas vão se desenvolvendo, os cálculos vão aparecendo, e nós vamos estar sempre revisando esse conteúdo com vocês. Então, a todo momento, a gente vai estar somando, subtraindo, multiplicando frações, e esse é o objetivo dessa aula nossa, é relembrar com você como é que faz para somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, ok? Muito bem. Então, eu quero propor aqui alguns exercícios para a gente poder começar a praticar as chamadas operações com números fracionários. Legal? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício, o primeiro exemplo, para a gente poder desenvolver essas operações. A primeira que eu quero colocar aqui para vocês é assim, ó.
Eu quero pegar a fração 4/7, somá-la com a fração 3/5, menos a fração 2/2. Então eu quero fazer essa operação. 4/7 mais 3/5 menos 2/10. Muito bem. Observe que a fração 4/7 e a fração 3/5, elas não podem ser simplificadas. Já a fração 2/10, ela poderia ser simplificada por 2. Por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então nós estamos diante da seguinte situação: 4/7 mais 3/5 menos 1/5. Bom, como o objetivo nosso é de aprender, e nós temos que ensinar a matemática para você de uma forma que você possa pegar o que você aprendeu e aplicar nas situações que vão aparecer. Não adianta nada eu ficar explicando matemática por macete. Quando chegar um determinado exercício, você não pode aplicar o tal macete. Então, explicar matemática, ensinar matemática, é ensinar você a pensar de tal forma que você consiga resolver qualquer problema, não somente casos particulares. Então, por exemplo, a regra diz assim: sempre que eu quiser somar ou subtrair frações, não importa quais sejam essas frações, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então aqui nós temos o 7, o 5 e o 5 como sendo denominadores. Então eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre o 7 e o 5. Então nós temos que achar o MMC entre 7 e 5. Então nós fazemos assim, ó. Vamos relembrar como é que se tira mínimo. Nós vamos ter uma aula exclusiva para ver como é que se faz para tirar mínimo múltiplo comum e como é que se aplica o mínimo múltiplo comum na resolução de exercícios. Por enquanto eu quero só que você relembre como é que se tira mínimo entre números. Então, começa dividindo por 5, aqui vai dar 7, aqui vai dar 1, agora divide por 7, aqui vai dar 1 e 1. Portanto, 5 vezes 7 vale 35. Então, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5 é o próprio 35. Então, eu venho aqui e coloco o valor 35. E agora eu faço assim. Eu divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, 35 por 7 dá 5. 5 vezes 4, 20. 35 por 5 dá 7. 7 vezes 3, 21. 35 por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Ora, 20 com 21 dá 41. Menos 7 sobre 35. 41 menos 7, se fosse 40, daria 33, dá 34. Então fica 34 sobre 35. E essa fração, ela não tem como ser simplificada, porque o 35 só pode ser divisível por 1, por 5, por 7 e por 35. E nenhum deles divide o 34. Então você diz que a resposta está na sua forma irredutível. Ou seja, ela não tem mais como ser simplificada. Perfeito? Legal. Vamos lá para um exemplo B. O exemplo B diz assim: 1/3
mais 2/5 menos 6/15. Então você pode perceber que novamente eu tenho ali a fração 6/15 que pode ser simplificada. Ambos são divisíveis por 3. Mas vamos admitir a ideia de que você não tenha percebido essa simplificação. Será que você pode dar continuidade sem simplificar? A resposta é sim, claro que sim. A única diferença é que agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 5 e o 15. Perfeito? Então vamos lá. Eu pego o 3, o 5 e o 15, coloco o traço aqui vertical, e aí eu começo, né? Divide por 3, dá 1, dá 5, dá 5. Divide por 5, dá 1, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum é a multiplicação do 3 pelo 5, que é o próprio 15. Conclusão. A fração que nós vamos formar, ela terá aqui na base, no denominador, o valor 15. Aí nós fazemos assim, dividimos pelo de baixo e o resultado multiplicamos pelo de cima. Então vamos lá. 15 por 3 dá 5 vezes 1, 5. Mais 15 por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 por 5 dá 3 vezes 2, 6. Menos 15 por 15 dá 1. 1 vezes 6, 6. Ora, mais 6 menos 6, sobrou 5 sobre 15. E 5 sobre 15 é uma fração que pode ser simplificada por 5. Por 5 dá 1, por 5 dá 3. Então isso me conduz ao resultado 1/3. 1/3 está na sua forma irredutível. Ou seja, não tem como ser mais simplificada. Legal? Beleza. Vamos agora para um terceiro exemplo. Exemplo da letra C. A letra C, ela nos traz a seguinte situação. 7 inteiros e 1/2 mais 3 inteiros e 2/5 menos 5 inteiros e 3/10. Olha lá, 7 inteiros e 1/2 mais 3 inteiros e 2/5 menos 5 inteiros e 3/10. Perfeito? Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente faz para sair disso. Ora, aqui eu tenho um número misto. Nós aprendemos, minutinhos atrás, de que eu posso pegar um número misto e transformá-lo em uma fração. Então, é isso que eu tenho que fazer. E como é que eu faço isso mesmo? Eu multiplico e somo. Perfeito? Então, vamos. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 15 meios. Mais 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17. 17 quintos. Menos 10 vezes 5, 50. Com mais 3, 53. 53 décimos. Pronto. Caí numa situação normal. Agora tira-se o mínimo múltiplo comum. Bom, o mínimo entre o 2, o 5 e o 10, eu acho que você já deve ter percebido que tirar o mínimo é encontrar um valor que seja bom para todos eles. Por exemplo, no caso anterior, o mínimo entre 3, o 5 e o 15
deu o próprio 15. Por quê? Porque 15 é divisível por 3, 15 é divisível por 5, 15 é divisível por 15. Ora, o mínimo entre 2, 5 e o 10, se você fizer a continha, como aqui nós fizemos, você vai identificar que é o próprio 10. Por quê? Porque 10 é divisível por 2, 10 é divisível por 5 e 10 é divisível por 10. Em outras palavras, 10 é múltiplo de 2, múltiplo de 5 e múltiplo de 10. Por isso se chama mínimo múltiplo comum, porque você está encontrando um número que seja múltiplo de todos eles. Então vamos lá. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 15, 75. 10 por 5 dá 2, vezes 17, 34. 10 por 10 dá 1, vezes 53. Ora, se nós somarmos 75 com 34, isso vai dar 109. 75 com 34, 109. E 109, tirando 53, vai dar 56. 56 sobre 10, que pode ser dividido por 2, formando 28 sobre 5. Então, o resultado dessa soma é 28 quintos. Bom, aqui uma observação. Normalmente, quando você tem a questão e ela vem dada em forma de fração propriamente dita, o resultado, se tiver alternativas, será também em forma de fração. Nesse exercício, como ele deu os valores em forma de número misto, pode acontecer das alternativas também estar em forma de número misto. Por exemplo, eu encontrei aqui a fração 28 quintos. Como é que eu faço para voltá-la em forma de número misto? Então eu faço assim, ó. Presta bem atenção. 28 quintos significa 28 dividido por 5. Ora, quantas vezes o 5 cabe dentro do 28? Você fala, cabe 5 vezes. E sobram 3. Então olha como é fácil retornar para número misto. Olha a interpretação que nós vamos dar. Quando nós dividimos 28 por 5, nós encontramos 5 unidades completas. Então se coloca o 5 aqui, ó. E sobram 3 unidades de um universo de 5. Então você fala que sobraram 3 quintos. Se você quiser tirar a prova real, 5 vezes 5, 25. 25 com mais 3, 28. 28 quintos. Então é comum, se as questões trazem na forma de número misto, que as alternativas também venham na forma de número misto. Perfeito? Então assim, nós aprendemos a somar e subtrair frações. Legal? Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos dar uma olhadinha agora como é que se faz para multiplicar e dividir frações. Então nós vamos revisar como é que se multiplica, como é que se divide frações. Com isso a gente vai completar as chamadas operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos pegar um exemplo aqui da letra A que diz assim: eu quero pegar a fração 4 sétimos, eu quero multiplicá-la pela fração 21 quintos, que por sua vez vai ser multiplicada
pela fração 20 décimos. Bom, quando eu multiplicar frações, eu não preciso tirar mínimo. Aliás, não preciso não. Eu não devo tirar mínimo. Mínimo múltiplo comum você tira quando você está somando ou subtraindo frações. Multiplicar frações é mais fácil ainda. É simplesmente assim, ó. Multiplicar frações é pegar todos os números de cima, multiplicá-los entre si, todos os números de baixo, multiplicá-los entre si. Então você multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Muito bem. O normal, a tendência é do aluno multiplicar os números em cima, multiplicar os números embaixo. Acontece que a multiplicação vai fazer com que os valores lá em cima fiquem cada vez maiores. O mesmo acontecendo embaixo. E aí eu vou chegar lá no final, eu vou ter um número bem grande em cima e um número bem grande embaixo. E eu vou ser obrigado a simplificar esses números. Então, se eu puder te dar um conselho, eu te digo assim: antes de multiplicar todos os números, procure simplificá-los o máximo possível. Quando não der para simplificar mais, eu multiplico. E como é que eu posso simplificar um número por outro? Eu sempre vou pegar alguém de cima com alguém de baixo. Não importa quem são eles. O que importa é eu pegar um de cima com um de baixo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu tenho, por exemplo, o número 4 aqui. O 4, ele não dá divisão com 7 e o 4 não dá divisão com 5. Mas o 4 daria divisão com 10, porque tanto 4 quanto 10 são números pares. Então você pode chegar e dizer assim: olha, eu quero simplificar o 4 e o 10, como eles são divisíveis por 2, eu quero simplificá-los por 2. Perfeito. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. Legal. O 21, por sua vez, ele dá conta direta com o 7, porque 21 é múltiplo de 7. Então, se nós dividimos por 7, vamos fazer assim, por 7 dá 1, por 7 dá 3. Perfeito. Já o número 20, ele pode ser dividido por 5. Então, 20 por 5 dá 4 e 5 por 5 dá 1. Então, o que aconteceu? Na parte de cima, nós ficamos com 2 vezes 3 vezes 4. E na parte de baixo, nós ficamos apenas com 5. 6 vezes 4, 24. 24 sobre 5. E observe que a fração resultado já está na forma irredutível, ou seja, ela não tem como ser simplificada. Por quê? Porque você simplificou o máximo aqui. Perfeito? Legal. Vamos fazer um segundo exemplo para a gente poder solidificar essa ideia aí, né? Então eu quero pegar a fração 12 quintos, multiplicar pela fração 28 33 avos e multiplicar, por sua vez, pela fração 11 sétimos. Olha que loucura isso daqui, né? Isso aqui vai dar um número cada vez maior. Imagine, 12 vezes 28 vezes 11 vai dar um número grande. 5 vezes 33 vezes 7 vai dar um número maior ainda. E eu vou ter que pegar dois números grandes e simplificar no final. Não tem um ditado popular que diz que é de pequeno que desentorta o pepino? Então, antes de começar a multiplicar, simplifique. Vamos lá. Vamos escolher, por exemplo, o número 12. Qual o número de baixo poderia simplificar com o 12? O 5 não dá certo, nem tampouco o 7. Mas o 33 dá, porque tanto 12 quanto 33 são divisíveis por 3. Então, dividir por 3 deu 4, dividir por 3 deu 11.
Legal, já deu uma simplificada. Aliás, o termo simplificar significa tornar menor. Então, lógico que eu estarei trabalhando com números menores. 28. 28 não dá divisão no 5, também não dá divisão no 11. Mas o 28 dá divisão no 7. Inclusive, 28 é múltiplo de 7. Então, por 7 dá 1, por 7 dá 4. Olha que espetáculo que está ficando isso daí, né? E agora sobrou o 11. O 11 não dá divisão com 5, mas o 11 dá divisão com 11 que se formou aqui embaixo. Então, se eu simplificar por 11 aqui dá 1, e aqui por 11 dá 1. Conclusão. Na parte de cima sobrou 4 vezes 4, e na parte de baixo sobrou 5. Isso quer dizer então que o resultado é 16 quintos. E já está simplificada. Não tem mais o que simplificar. Perfeito? Então, todas as vezes que eu quiser multiplicar frações, eu multiplico os numeradores entre si, multiplico os números de cima e multiplico os números de baixo. Porém, antes de multiplicar, vale a pena eu tentar simplificar. Ok? Legal. Agora vamos fazer uma operação nova. Vamos relembrar como é que se faz para dividir frações. Então ele diz assim, ó, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar a fração 14/25 avos e eu quero dividi-la pela fração 21 quintos. Então eu quero pegar a fração 14/25 avos e dividir pela fração 21 quintos. Só uma observação, essa divisão, ela poderia aparecer assim escrita: 14/25 avos dividido por 21 quintos. Então observe a existência aqui de um traço maior. Esse traço maior, ele faz o papel do sinal de divisão. Então, colocar 14/25 avos dividido por 21 quintos é o mesmo que dizer 14/25 avos sobre 21 quintos. Ora, nós aprendemos lá no ensino básico que dividir uma fração por outra significa pegar a primeira. Muita atenção agora. E multiplicá-la. Então eu passo de divisão para multiplicação pelo inverso da segunda. E inverter uma fração é inverter a posição do numerador com o denominador. Então era 21 quintos, passou a ser 5/21 avos. Conclusão? Eu tenho uma fração multiplicando outra. Então eu tenho 14 vezes 5, 25 vezes 21. E aí vem aquela história. Convém multiplicar? Não. Convém primeiro simplificar. Por 7 dá 2, por 7 dá 3. Por 5 dá 1, por 5 dá 5. Portanto, nós temos 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, aí está o resultado da divisão de 14/25 avos por 21 quintos. Pega a divisão, transforma em multiplicação, invertendo a segunda. Inverteu, multiplica. Antes de multiplicar, verifique a possibilidade de simplificar. E uma pergunta que sempre me fazem: eu posso simplificar na divisão? A resposta é não. Por exemplo, eu não posso simplificar o 14 com 25 ou o 14 com 5. Eu só posso simplificar quando estiver multiplicando. Ah, mas e se for na própria fração?
aí sim. 14 não dá divisão com 25, por isso que eu não simplifiquei. Mas, por exemplo, se aqui tivesse um 7, como está na mesma fração, sim. Mas eu sempre aconselho, na dúvida, não faça. Se você está em dúvida se pode simplificar ou não, não simplifique. Por exemplo, 14/25 dividido por 21/5. Eu estou em dúvida quem pode simplificar quem. Então eu faço o seguinte, pego a divisão, transformo em multiplicação. Estando na forma de multiplicação, eu posso simplificar alguém de cima com alguém de baixo. Ok? Legal. Então vamos fazer mais um exemplo. A letra D pede que você faça assim. 135 sobre 81 dividido por 45 sobre 27. Bom, como o nosso intuito aqui é o de ensinar, de revisar com vocês, nós vamos fazer do formato tradicional. Mas, se você perceber que você pode simplificar esses números aqui, porque estão na mesma fração, que você pode simplificar esses números, porque estão na mesma fração, fique à vontade. Sempre tem aqueles alunos que têm mais facilidade com uma determinada matéria. Então, se domina a matéria, tem conhecimento do que está fazendo, vá em frente, tá? Então, como é que nós vamos proceder? Eu quero dividir uma fração por outra. Então, eu pego a primeira e transformo a divisão em multiplicação. E inverto a segunda. Então, ela fica 27 sobre 45. Muito bem. Feito isso, então agora você estabelece assim, ó. 135 vezes 27 sobre 81 vezes 45. E agora você não tem mais dúvida quem pode e quem não pode, né? Por exemplo, o 135 dá conta direta com 45. Olha que legal. 45 vezes 3. 15. Vão 1, 135. Então isso aqui dá 1 e dá 3. Já o 27 dá conta direta com 81. Também dá 3. Porque 27 vezes 3 vale 81. Conclusão, ficamos com 3 em cima e 3 embaixo. E 3 sobre 3 dá 1. Então, por incrível que pareça, a divisão dessas duas frações dá um valor inteiro. O que quer dizer, então, que essas frações aqui são iguais. Porque a divisão de dois números só vai dar 1 quando esses números forem iguais. Então, se a divisão entre essas duas frações está me dando o resultado 1, significa dizer que essa fração, 135/81, é igual a 45/27. A divisão de dois números só dá 1 quando esses números são iguais. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós começamos a operar com os chamados números racionais. E como eu disse no começo da aula, essas operações elas vão aparecer direto na solução dos exercícios. Então, eu tenho que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir frações, porque isso faz parte da matemática. E as bancas examinadoras cobram demais esse conteúdo. Principalmente a parte de fração, né? É muito comum você ter problemas dizendo assim,
Ao receber o meu salário, eu gastei 1/3 do valor total em tal coisa. 2/5 do restante eu utilizei para fazer tal coisa. Enfim, é importante que você saiba operar com a parte fracionária para que você possa alcançar o seu objetivo, que é o de acertar o exercício. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.